Bom dia, professor. Meu nome é Thiago Moura, sou do laboratório aí de IoT. Esse pequeno projeto eu fiz junto com um outro colega que a gente trabalha junto, inclusive, que é o Rodrigo Fazan. E é um projeto simples, que o nível de complexidade pode aumentar, mas eu vou demonstrar algumas outras coisas para você que eu acho que fica claro aí o entendimento dos conceitos apresentados na aula. É, Tanto eu quanto o Rodrigo, a gente optou por utilizar um modelo um pouco diferente do que a gente viu na aula, porque a gente tem mais conhecimento, mas o que a gente tinha mais à mão mesmo. A gente não está utilizando Arduino, a gente está utilizando um Node MCU com o chip SP32. E nesse chip tem alguns sensores acoplados nele, alguns de entrada, uns de saída. Tem um sensor PIR aqui, né, que ele está numa porta digital, e tem um sensor de temperatura e umidade, que é um DHT11, que ele está conectado numa porta analógica, uma porta PWM. E além disso, tem um LED RGB aqui, que ele está mostrando só que está ligado ou não, mas a gente está ligado em três outras portas PWM aqui, que a gente consegue utilizar para várias coisas. Tem também um BMS para fazer o monitoramento. Essa caixinha aqui é um multisensor que ele funciona a bateria e tem uma placa solar para fazer o carregamento dessa bateria. A ideia é ser um projeto conceito, né? Uma caixinha que foi impressa em 3D, que com um carregador, uma placa para carregar duas baterias 18650, para ter uma caixinha que me dê algumas leituras 100% standalone. Para o sistema que eu vou utilizar nessa caixinha é um firmware já portado para o SP8266, que é um firmware chamado Tasmota. Eu lembro de ter comentado contigo em aula. É um firmware open source muito conhecido, né, no meio de automação residencial. Ele é open source, a gente pode utilizar para o meio acadêmico, pode utilizar na nossa casa, ou posso utilizar ele inclusive comercialmente. Só o que tem algumas ressalvas é eu embarcar um produto com esse firmware e comercializar. Aí eu preciso de algumas autorizações um pouco diferentes. Mas no geral a comunidade é muito forte, né, no desenvolvimento desse firmware, e ele é muito fácil de trabalhar. A facilidade começa pela instalação. O Node ele está conectado aqui via USB na minha máquina, não tem nenhum conector FTDI, não tem nada emulando serial, ele está simplesmente conectado na USB. E até tem, na verdade, a placa dele, né, utilizando a conversão serial. Mas eu consigo fazer a instalação utilizando o browser. Então eu venho aqui em Install e seleciono a versão do firmware que eu quero instalar. Posso inclusive instalar a versão em português, como eu estou acostumado a fazer tudo em inglês, que eu estou nisso aqui mexendo nesse firmware tem bastante tempo e não tinha a versão em português quando eu comecei. Vou fazer a versão em inglês, mas você vê aqui que tem vários ports. Tem o Tasmota para GPS, tenho ele só para telemetria de sensores meteorológicos, tenho ele para Zigbee, que eu tenho isso em casa funcionando também. Os meus sensores de porta, janela são Zigbee. E enfim, vamos lá. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer a leitura só de um sensor e mostrar ele utilizando MQTT
numa plataforma de automação residencial chamada Home Assistant, que é a plataforma que eu utilizo para automatizar aqui minha casa. O Rodrigo ele começou um pouquinho depois de mim, mas ele também automatizou a casa dele utilizando o Home Assistant. É uma plataforma bastante robusta e tem ela roda numa Raspberry 3B, já roda muito bem se você não utilizar detecção facial e outros sistemas, mas numa Raspberry Pi 4, que é o que eu rodo aqui em casa, ela funciona com vários recursos, vários sensores, detecção facial, CFTV, tudo rodando na Raspberry Pi 4. Então ele já detectou aqui no browser mesmo, no Chrome, eu nunca vi nenhuma outra plataforma utilizar o browser. Ele detectou aqui que ele está na Com 5. Eu vou dar um conectar aqui. Ele me pergunta se eu quero fazer a instalação. Vou confirmar aqui e vou apagar o dispositivo. Eu já tinha feito uns testes com SISP, então vou apagar ele para a gente começar do zero. Vou dar um next aqui, pergunta se eu quero apagar tudo mesmo. Vamos embora para a instalação. A plataforma que eu vou utilizar para colher os dados é a plataforma Home Assistant. Deixa eu abrir ela aqui. Ela roda aqui na minha casa. É basicamente minha console de automação residencial. Então eu consigo ver aqui monitoramento de temperatura via Zigbee, umidade via DHT11 ou DHT22, consigo ver a medição da minha energia no meu painel. Eu tenho dois sensores PZEN conectados em nodes lá no meu quadro, monitorando cada uma das fases. Então eu tenho consumo, quanto estou gastando agora, qual que é a tensão de entrada, além de eu ter a memória aqui no meu servidor, que eu rodo aqui em casa também. E claro, eu tenho também o controle da iluminação. Aqui, ó, tô com a lâmpada ligada. Ó, você vê que não existe delay. Não sei se você está olhando pela câmera aí, mas não existe delay algum. É muito bacana. Aqui, ó, a parte de monitoramento de energia. Tem tanto a fase A quanto a fase B. A potência consumida em cada uma das duas. Então, se não tem ninguém em casa, por exemplo, e eu tenho um pico de tensão, eu já consigo ser notificado pelo Telegram. É uma plataforma bem bacana. Se o professor não conhece ainda, eu sugiro muito que conheça, que é uma plataforma muito legal, muito robusta. Ela tem crescido muito nos últimos anos. Eu consigo inclusive monitorar minha máquina de lavar roupa, por exemplo, utilizando essa plataforma. Então, as possibilidades são gigantes. Minhas televisões, sigo playlist do Spotify, consigo tocar por ela. CFTV, câmera, eu consigo. Detecção facial, se tem alguém nas minhas câmeras, se não tem, se essa pessoa que está lá se é conhecida ou que não é. Mas vamos focar lá, ó, que deu tempo de finalizar a instalação. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Com a instalação concluída, uma coisa que é muito legal do Tasmota, ele já gera um SSID para mim. Então eu tenho um SSID irradiando, eu consigo pegar um celular, deixa eu improvisar a filmagem aqui, ó. Já mostrou que conectou, já tinha feito alguns testes antes. Ó, e requer autorização. Então é basicamente uma tela aquelas telas de autenticação de hotel, de shopping, que ele vai lá e me pergunta como que eu quero configurar o Tasmota. Então ele já me direciona para a página aqui. Então ele me pergunta qual rede que eu quero conectar. Isso é a própria plaquinha já fazendo, tá? Então ele já me pergunta qual que é o SSID que eu quero conectar. Eu vou conectar aqui na rede MM, que é uma rede que eu uso aqui em casa. Vou colocar a senha aqui. Coloquei a senha, vou dar um save. Salvei aqui. Então agora a placa ESP vai conectar na minha rede sem fio. A partir daí eu já consigo mexer nela diretamente pelo browser.
Ó, conexão com sucesso. Meu celular já volta para minha rede, para a rede daqui de casa, e a rede já some, a rede do Tasmota já sumiu. Então vamos voltar aqui para a plaquinha. A plaquinha, para a gente não perder tanto tempo, eu vou utilizar só a leitura do DHT, que é o sensor de temperatura e umidade, e ele está na porta D7. Então vamos lá, primeiro eu vou ver qual que é o IP que a plaquinha Tasmota pegou aqui na minha rede. Deixa eu ver os últimos dispositivos conectados. Foi aqui, ó, Tasmota. Então eu sei que esse aqui é o IP dele. Então a princípio eu consigo conectar diretamente sem senha. Estou conectado aqui, depois eu consigo colocar uma senha para conectar nessa tela, para que alguém não autorizado que tenha acesso à minha rede consiga acessar. E vou fazer o seguinte, vou configurar a porta D7, que é a porta que está o sensorzinho de temperatura. Vou colocar que ele é um sensor do tipo PWM. Então eu vou aqui em configurações, configurar o módulo. Por padrão, ele já vem aqui como se ele fosse um Sonoff Basic. Não é um Sonoff Basic, definitivamente. Então eu vou aqui colocar ele como genérico, que é uma placa que eu consigo ler todas as entradas e saídas. Vou dar um save aqui. Ele vai reiniciar a placa e a partir daí eu já vou conseguir utilizar todas as portas dele. Então, vamos lá. Peço até desculpa, viu, professor, pela montagem improvisada aqui, que peguei os cabos que eu tinha na mão, fiz uma solda improvisada só para não soltar nada e depois eu vou ver se eu monto isso numa plaquinha PCB para ficar um projeto mais apresentável. Mas por enquanto acho que para o laboratório tá bacana. Vou aqui em configurações, configurar módulo. Então aqui eu já tenho todas as portas de entrada e saída do Node MCU. Não tem todas as portas que são possíveis, eu consigo conectar inclusive a mais portas utilizando multiplexação, usando RX-TX, mas a gente vai fazer a leitura de um sensor, no máximo controlar um LED, então vamos lá. Eu tenho como colocar aqui, ó, eu vi que ele está na porta, aqui ele está na D7. Então a D7 eu poderia colocar que ele é uma leitura PWM, mas ele já tem um recurso bacana que eu vou utilizar, que é o próprio sensor, que é um DHT11. Esse fato de eu usar esse sensor aqui facilita um pouco para mim na interface e no uso do MQTT. Já vou mostrar por quê. Então eu dei um salvar aqui, simples assim. Ele vai reiniciar aqui. E ele já faz para mim a leitura de temperatura, umidade e dew point, que é ponto de orvalho, né? Que não existe uma tradução tão literal, mas acho que a mais próxima seria ponto de orvalho. Que é essa temperatura aqui. Então é isso que a gente tem. Ele já falando via... Ele já fazendo a leitura do sensor e me jogando numa página web. Com isso, eu não consigo fazer muita coisa, é um negócio descentralizado. Então eu vou configurar aqui o MQTT. Configurando o MQTT, vou configurar o meu Mosquito 5.5.2, que é onde está rodando o meu Home Assistant. O client eu vou chamar de Lab IoT. User é meu user MQTT, que já está configurado. E o tópico que ele vai radiar, vamos chamar ele de Lab IoT. E o tópico inteiro ele vai pegar o prefixo mais o tópico. Isso está salvo. Ele vai novamente fazer a reinicialização. Reiniciou e ele já deve começar a gritar no MQTT.
Tá aqui, eu já vi que o horário está errado, isso aí meu mosquito vai reclamar. Então eu já vou alterar o time zone aqui para -3. Aí ele já passa a hora certa. E outra configuração aqui, por padrão ele faz atualização acho que de 1 em 1 minuto ou 5 em 5 minutos, mas eu consigo que ele faça a atualização em até 30 segundos. Deixa eu só lembrar onde que é aqui, acho que configurar log, ó, tá 300 em 5 minutos, né, 300 segundos, vou colocar para 30 segundos. Então de 30 em 30 segundos ele vai lá e dá um grito no meu MQTT. Vamos aqui acompanhar em console. Olha, já começou o tópico aqui, ó. Então vamos lá, agora eu vou colher esses dados aqui utilizando o Home Assistant. Você vê aqui que além dos tópicos do estado do sensor, ele já me traz algumas informações de telemetria interessantes. Por exemplo, o horário, há quanto tempo ele está ligado, qual que é a qualidade de sinal, a qual SSID ele está conectado, o canal que ele está conectado e a força desse sinal. Isso aqui, quando a gente tem um projeto um pouco mais amplo, é importantíssimo a gente ter esses dados. Eu aqui sofri muito com Wi-Fi, por exemplo. Então, se eu já tivesse feito essa leitura no começo, eu já saberia que eu tinha que deixar meu Wi-Fi o mais robusto possível. Então, ele já está aqui, de 30 a 30 segundos, ele está atualizando. Então, vamos jogar isso para o Home Assistant. Eu vou criar aqui uma nova aba para não mexer nas minhas abas existentes. Vou utilizar aqui, vou chamar de Lab IoT. Não vou colocar ícone. E vou salvar aqui. Então ele já criou aqui para mim o Lab IoT. E aqui ele está vazio, não tem nada. Vamos começar, vamos configurar esse sensor. Esse sensor eu vou aqui, eu tenho já um VS Code que roda web. Eu tenho um monte de sensor configurado aqui no Home Assistant. Vou configurar um sensor adicional para fazer a leitura. Então aqui tem bastante coisa. Tem alguns errinhos que ele dá, que ele não entende, não está configurado na especificação de linguagem certa. Mas vamos lá, você vai ver que em pouquíssimas linhas de YAML eu consigo ter a leitura correta. Deixa eu pegar aqui. Opa, maximizar a tela aqui certinho. Vamos lá, vou utilizar aqui a plataforma, utilizar o MQTT, vamos dar um name, vou chamar de Lab IoT. A leitura do tópico principal, vamos fazer aqui a state underline topic. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma telemetria pro Lab IoT lendo um sensor. Legal. E vamos utilizar um template, já que a gente tem a facilidade de usar o Tasmota. Então vamos lá. Value template. Vamos utilizar um JSONzinho, porque JSON é vida, né, professor? Value underline JSON. Vou utilizar aqui um DHT11. E ele vai ler a temperatura. Deixa eu olhar aqui só na console. Ele vem temperatura. Temperature. Vamos lá. Beleza. Um espacinho. Fechar. E vou utilizar aqui a unidade de medida.
pôr Celsius, né? Opa. E agora como que eu faço? Deixa eu pegar aqui, pegar mais fácil aqui, que o VS Code não está aceitando o meu símbolo. Vou dar o copy paste aqui. Legal. Então vamos utilizar Celsius e vamos utilizar vamos ler também se qual que é a classe que a gente vai ler, né? Então vamos aqui o device class temperature. E é tudo isso que eu preciso escrever de código, que eu não posso nem dizer que é código. Eu estou basicamente dando instruções para ele ir lá para o Home Assistant, pegar a plataforma MQTT, criar um sensor do tipo com o nome Lab IoT. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vou lá no Home Assistant de novo na interface. Simples assim. Primeiro vamos ver se a gente não teve nenhuma alteração nenhuma alteração pesada no código, se eu não errei nada. Então deixa eu ver aqui se eu consigo ler o código sem problema nenhum, se o Home Assistant não vai reclamar por nenhum erro de sintaxe, se eu não errei em nada. Vamos ver aqui se está tudo certo. Oh, perdão, estou mostrando na tela errada. Deixa eu trocar aqui. Uma coisa legal do Home Assistant é que ele consegue mostrar para mim se eu fiz algum erro de sintaxe no código. Então eu venho aqui em configurações, verifico a configuração válida. Então ele mostra que eu não errei no código. Então, como eu já salvei, eu vou aqui no Lab IoT e vou adicionar um cartãozinho para fazer a leitura do sensor. Vou primeiro pegar um relatório com 3 entidadezinhas. Lab IoT. Opa, errei. E aí, vamos pegar aqui, Lab IoT, sensor. Então ele já está fazendo a leitura da temperatura. Ele me sugeriu algumas outras coisas. Então eu já tenho a temperatura sendo lida diretamente aqui pelo... Ela está passando aqui via MQTT, notas mota, e jogando para cá. Vou querer deixar uma interface mais bonitinha, mais apresentável? Beleza, vamos lá. Vamos fazer um gráfico. Tem uns gráficos bonitos aqui, um gráfico de sensor. Lab IoT. Lab IoT, vou mostrar a última hora aqui, que não teve alterações substanciais, né, de horário. Mas é basicamente isso, professor. Com nada de código, eu consigo ter várias possibilidades. E aí eu consigo fazer, inclusive, regras. Então eu vou fazer uma regra interessante aqui, de automação, por exemplo. Vou criar uma automação vazia. Vou criar uma automação chamando Lab IoT. Toda vez que o estado do sensor Lab IoT for para 30 graus, ele vai lá e, por exemplo, inicia um serviço de turn on. Ele liga uma switch.turn on. Ele liga uma lâmpada para me avisar que está muito quente. Então, por exemplo, alvo lâmpada, deixa eu ver aqui, cozinha, lustre cozinha. Então, toda vez que chegar em 30 graus, ele vai lá e acende a lâmpada da minha cozinha. É uma das possibilidades que a gente tem aqui.
Então, basicamente é isso o trabalho, professor. Espero que tenha ficado legal, que tenha alcançado as expectativas aí. Gostei muito do laboratório, eu gosto muito do assunto, mais focado ainda na parte de automação residencial, que é um negócio que eu tenho um pouco mais de facilidade. E basicamente é isso. Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço o laboratório. Tanto eu quanto o Rodrigo aproveitamos muito e acho que é isso. O vídeo já ficou extenso. Obrigado, professor. Valeu. Tchau, tchau.